Assim vamos à prece inicial. Primeiramente, levando os nossos pensamentos até Deus, até Jesus, com toda a fé, com todo o desejo de ajuda que viemos a essa casa essa noite, também para receber a palestra, para receber os passes, as aplicações e todos os outros trabalhos que são realizados nesta casa. Para isso, nós pedimos a proteção espiritual necessária a cada um de nós e a todos os encarnados, os desencarnados que também vieram receber na noite de hoje o alívio, o reconforto, a paz e a palavra que estão necessitando. E também vamos, durante os atendimentos e a palestra, nos lembrarmos daqueles que saibamos que se encontram necessitados, nos hospitais, no asilo, nos nossos lares também, né? Que possamos pedir a eles que através de nós, eles também receberão, né? Da mesma forma, a espiritualidade, através dos nossos pensamentos, vão até eles, e da mesma forma que estamos recebendo, eles também recebem. Então, aproveitemos a oportunidade da noite. E para o início da palestra, vamos fazer assim, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de toda mal. Assim seja. Então, fique à vontade. Vamos lá. Boa noite a todos. Bom, como eu já fui apresentado, mas eu vou repetir, né? Eu sou Carlos, eu sou da cidade de Monte Azul Paulista, aqui vizinho de vocês, né? E a gente não é palestrante, tá? Se vocês vierem esperando ouvir uma palestra, vocês não vão ouvir, gente, tá? Eu sou um trabalhador da casa lá, igual o pessoal daqui. E a gente troca algumas informações a respeito da doutrina espírita. Aquilo que a gente estuda, pode dividir com as outras pessoas, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é conversar sobre a doutrina espírita, né? E nós vamos conversar sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, tá? Bom, quando Jesus esteve aqui, ele deixou um monte de exemplos para a gente. E através da doutrina espírita e do Evangelho, nós aprendemos que ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém iria ao Pai senão através dele. Bom, onde é que nós vamos encontrar esse caminho para ir até Deus que Jesus deixou? Ele deixou um roteiro para a gente seguir. Alguém se lembra do roteiro que ele deixou? Nós vamos falar sobre uma bem-aventurança. E as bem-aventuranças foram ditas por ele no Sermão do Monte, onde ele traçou um roteiro para que nós pudéssemos chegar até Deus. Se a gente praticar todas essas bem-aventuranças que ele deixou para a gente, nós vamos nos tornar pessoas melhores e, portanto, merecedores de estar mais próximos de Deus. Já que Deus é perfeição absoluta e nós, enquanto seres criados por ele, jamais poderemos igualá-lo.
mas nós podemos chegar próximo, né? E esse é o destino de cada um de nós, a partir do momento que nós somos criados. Então nós vamos falar sobre uma dessas bem-aventuranças, né? Quando ele diz assim para a gente, né? Bem-aventurados os brandos. Quem que é uma pessoa branda, gente? É uma pessoa permissiva, omissa, que a gente pode pisar, que a gente pode maltratar. Uma pessoa branda é aquela que tem compreensão, né, dos defeitos de cada um, das limitações de cada um, que ela não se altera mediante as situações adversas, né? Que ela entende que todos nós temos limitações e dificuldades. E o pacífico? É aquele que não briga? Né? Ou é aquele que promove a paz? Né? Porque não brigar, quando a gente pensa em não brigar, a gente pensa em não responder, em aceitar tudo, né? E não é bem assim que funciona. Cada um de nós tem o seu espaço, tem o seu limite, e nós temos que respeitar as outras pessoas e também sermos respeitados. Então há um limite para isso, né? Mas ser pacífico é entender todas essas adversidades e quando a gente se deparar com essas adversidades, a gente não se envolver no conflito, né? Como diz popularmente, não colocar mais lenha na fogueira, né? O pacífico é aquele que apazigua, que encontra motivos para se compreender, para se entender, para amenizar as dificuldades. Nesse capítulo, né, nós vamos encontrar no Evangelho assim: bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão o reino de Deus. Né? E mais adiante, diz assim: herdarão a terra. Bom, a gente que é estudioso, que frequenta a casa espírita, que ouve palestra, a gente já ouviu falar que o nosso mundo está passando por um período de transição, não é? Ele vai se transformar de um mundo de dores, né, que a gente está vivendo hoje, para um mundo melhor, onde haverá mais compreensão, onde o orgulho, a vaidade, esses sentimentos mesquinhos já não terão lugar, as guerras não terão lugar. Mas a gente ouviu também, né, que existem várias moradas, né, na casa do Pai, ou seja, existem vários mundos para a gente poder habitar. E aí a gente fica se perguntando, bom, os brandos, eles herdarão a terra? Qual terra? É essa aqui que a gente está habitando? Na época de Jesus, esse planeta já chamava planeta Terra? Ele não tinha nome de planeta Terra, né? Os planetas foram denominados muito posteriormente. Então, quando ele se refere à Terra, ele está referindo a um local, não a um planeta específico, né? Os brandos herdarão a terra renovada, a terra em que aqueles que melhoraram na sua jornada, na sua existência, terão condições de habitar. Pode ser aqui? Pode, mas pode ser num lugar com a mesma condição daqui. Né? E é só os brandos que vão herdar essa terra, gente?
Por enquanto, sim, né? Por quê? Porque quem não estiver renovado, quem não tiver melhorado, vai voltar para um lugar igual a gente está vivendo agora. Ou seja, vai continuar vivendo nas mesmas condições que a gente vive. Não vai mudar nada. Vai mudar o lugar, mas a situação é a mesma. Né? Então, se a gente quiser pertencer a um planeta melhor, a um planeta renovado, a gente tem que fazer um esforcinho, né? No Evangelho, ele continua dizendo para a gente assim, bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aí vai mais uma pergunta. Quer dizer que só os pacíficos são filhos de Deus? Os que ainda estão rebeldes, né? Aqueles irmãos nossos que ainda erram bastante, que ainda se comprazem no mal, eles não são filhos de Deus? São, né? Se a gente tiver 2, 3 filhos e um for rebelde, não obedece, não ouve, não aprende, aí vai para o mundo das drogas, da bebida, do álcool, ele deixa de ser filho nosso? Muito pelo contrário, né? A gente tem mais preocupação com ele do que aquele que não dá trabalho. Por quê? Uma das falas de Jesus diz o seguinte: eu não vim para os sãos, né? Ou seja, quem já melhorou, quem não tem doença nenhuma, não precisa de médico, gente. Quando nós estamos bem, nós vamos para o hospital? Alguém vai no médico quando está bom? A gente só vai quando está doente, né? E muitas vezes vai quando está doente e ainda não toma o remédio direito depois, né? O médico fala assim pra gente, olha, toma esse antibiótico 7 dias, aí a gente toma 3, melhorou, fala, não precisa mais não, já melhorei, né? Aí não sara. Parece um pouco com aquilo que a gente faz aqui. A gente vem na casa espírita, a gente ouve uma palestra, e aí tem, durante a palestra, alguma coisa que a gente ouve, a gente fala assim, nossa, parece que aquele moço que estava fazendo a palestra estava falando só comigo hoje. Né? Ah, eu preciso mudar, eu vou fazer um monte de coisa diferente. Aí a gente sai daqui, a gente deita, dorme e amanhã não lembra mais. Né? É o remédio que a gente parou de tomar no meio do caminho. Né? Mas voltando aos filhos de Deus, né? E os pacíficos serão chamados de filhos de Deus. Por que será que Jesus faz essa alusão? Que os pacíficos serão chamados filhos de Deus? A pessoa compreensiva, compassiva, branda, pacífica, né? Provedora da paz, do bem-estar. Será que ela está mais próxima de Deus ou mais longe? Mais próxima, não é? Então, uma questão de afinidade. Quanto mais nós tivermos afinidade no amor, na caridade, nas transformações morais, nas nossas mudanças íntimas, nós vamos estar mais próximos de Deus. A cada passo que a gente der na nossa melhoria, nós vamos estar mais próximo dele. E, obviamente, que quanto mais próximo, a gente vai ter mais contato com as coisas de Deus, não é? Não é assim que funciona? Então a gente não vai ser eleito pela canetada, né?
Ah, não, esse aqui vai e esse aqui não vai. Não. A gente vai pertencer a um mundo melhor por merecimento, né? Por trabalho individual, por esforço próprio, pelas mudanças que a gente empreende. Mas aí, isso tudo é muito bonito, não é, gente? Mas tem um detalhe nessa equação. A gente é humano, né? A gente é um espírito criado por Deus com destinação à perfeição. Mas, enquanto a gente está aqui encarnado, a gente esqueceu uma boa parte daquilo que a gente aprendeu, né? E aí, quando a gente encarna, nós temos que remar de novo. A gente tem que aprender, a gente tem que tentar lembrar daquilo que a gente já fez, para ficar mais fácil a nossa vida. Mas sendo humano, a gente não tem muita paciência, né? Aí a gente quer para ontem as coisas. Né? Quando Deus nos cria e nos destina à perfeição, Ele colocou prazo para isso? Não. Ele diz assim, olha, vocês foram criados todos iguais, terão as mesmas oportunidades, mas a escolha que cada um fizer vai levar a caminhos diferentes. E quanto tempo vai demorar para vocês serem perfeitos, vai depender do caminho que vocês escolherem. Né? Mas, como a gente é humano, muitas vezes a gente quer abreviar esse percurso. Se a gente pegar uma semente na mão, ela vai dar fruto? Como é que a gente tem que fazer com a semente? Plantar a semente, esperar ela germinar, ela vai crescer, ela vai florescer, né? Para dar frutos. Existe um período que tem que ser percorrido. A nossa jornada é assim. Esse período, ele tem que ser percorrido. Ele tem que ser vivido, né? E muitos de nós estão aqui e se omite da vida. Fica esperando a vida passar. Ah, eu sou um espírito imortal, tenho vida eterna, vou reencarnar. Quantas vezes eu precisar, vou deixar para a próxima. Não é? Ah, não vou fazer isso não. Ah, é muito difícil. É doloroso. Né? Na próxima, gente... Vocês já pensaram que essa próxima que a gente está esperando pode demorar um bocado? Quanto tempo nós temos em média de vida aqui na Terra? 80 anos? Né? Já pensaram? Ó, uma média de 80 anos encarnado. Né? Aí a gente vai desencarnar, vai voltar para a pátria espiritual. A gente vai reencarnar logo? Não vai. A gente tem que ter um período de adaptação, né? Depende do que a gente fez aqui, né? Onde que a gente vai, né? Tem uma amiga nossa lá da casa, né? E trabalha conosco nas reuniões mediúnicas, ela diz assim pra gente, para onde vocês vão eu não sei, mas eu sei que eu estou com os 2 pés dentro do umbral e lá é meu habitat natural. Então não tem expectativa, né? Ela é bem positiva, né? Ou seja, ela não está criando expectativas, mas ela está tentando fazer por merecer não estar lá, né?
É o caminho que a gente percorre. Mas nós temos aí 80 anos, mais um período de adaptação, mais um período de estudo, e aí a gente vai passar num departamento, né, para a gente estudar a nossa próxima reencarnação. Ver se a gente tem mérito, onde é que a gente vai reencarnar, que família, que cidade, que lugar. Mais uns 40 anos nessa brincadeira. 80 mais 40, 120, 130 anos, no mínimo, gente, para a próxima reencarnação. Se a gente tiver bom. Se não, vai para 150, para 200 anos. Quando a gente reencarnar, esse planeta vai estar igual se a gente reencarnar aqui? E se a gente não melhorou, nós vamos reencarnar aqui? Se o planeta não vai estar igual, como é que nós vamos reencarnar aqui se nós não mudamos? Então nós vamos para um outro lugar que é igual a esse. Né? Mas a gente fica preocupado. Não é nem com o lugar que a gente vai. A gente está preocupado com o lugar onde nós estamos. Não é? O mundo aqui fora está bonito? Está difícil, não está? Parece que cada esquina está estourando uma guerra agora, não é? Começa com um maluco aqui, mais outro maluco lá, mais outro acolá, e aí todo mundo quer brigar. E parece que o mundo está se tornando uma zona de guerra. E a gente fica se perguntando o que é que eu posso fazer para contribuir para que esse mundo melhore. Porque a gente não quer que as coisas ruins aconteçam. Quando a gente tem um campo e ele está cheio de erva daninha, de mato, e a gente vai fazer uma plantação nova, o que a gente faz? A gente manda o arado ali, revolve aquela terra toda, aquele mato todo, não é? Aquilo vira sobra nada. Parece que está acontecendo alguma coisa do gênero com esse planeta, gente. Parece que Deus está providenciando, está dando uma aradinha na coisa, está revolvendo todas as coisas ruins. Não está vindo tudo para cima? Né? Quando as coisas são renovadas, existe primeiro a destruição, né, do velho, do inútil, do nocivo, do ruim, para que as coisas novas possam surgir. Para que a gente possa ter uma nova plantação, uma nova lavoura produtiva, a gente tem que destruir primeiro. Não é assim? É assim que funciona. Porque Deus não inventa, gente. Deus criou leis perfeitas que funcionam para todas as coisas. E não é por capricho. Elas funcionam para a nossa vida, para as plantas, para os animais, para os minerais, para os planetas, para as galáxias. Tudo obedece às mesmas leis de Deus. É um ritmo constante. Não há destruição, há transformação. Tudo que deixa de existir se transforma em algo novo. Porque se não fosse assim, nós iríamos acreditar que Deus não sabe o que faz. Né? É um aventureiro. Cada hora ele faz uma coisa. Não pode, né? Deus é perfeito em tudo. Existe uma razão lógica
E esse momento que a gente está vivendo de transição é um momento de renovação, né? Renovação, para aqueles irmãos nossos que estão na sua existência derradeira de transformação, e que se não conseguirem, infelizmente não podem pertencer a essa época renovada, né? Um período de transformação para a gente que está tentando ser um pouquinho melhor, porque todas essas situações que a gente vê hoje, quando a gente está um pouquinho melhor, elas nos chocam, não é? Elas nos atingem. A gente, quando vê uma catástrofe, mortes, a gente fica emotivo, sensibilizado, a gente se coloca no lugar dessas pessoas, ou seja, o nosso sentimento já melhorou, né? Porque a gente já entende a dor alheia. Coisas que no passado, e não muito passado, não era assim, né? Cada um por si e pronto. Ainda tem muito hoje em dia? Tem, né? Tem. Mas também tem muitas pessoas boas, trabalhando para o bem. A gente não viu aqui no comecinho? Quantas pessoas doaram, quantas pessoas ajudaram? Para um propósito. E quantas pessoas aqui na cidade fazem isso sem ser na casa espírita? São mais pessoas que ajudam do que pessoas que fazem mal, não é? Mas a gente vai na rede social, está lá estampado só o mal, né? E a gente acha tão ruim e vai lá e compartilha, né? A pessoa vai lá, tira foto, faz uma filmagem de um acidente de automóvel que morreu alguém. Em vez de socorrer, vai lá tirar foto para pôr na internet. Né? Vê se tem um vídeo de alguém socorrendo, ajudando. Não. Tem lá das coisas negativas. E aí, tem os grupos de WhatsApp que compartilham essas informações. É salutar? É saudável isso? Cadê o respeito humano? Né? Então, esse tipo de gente, infelizmente, está aqui entre nós. Não é porque a gente vem na casa espírita que a gente é bonzinho. A gente faz isso ainda. Não faz? Né? A gente não questiona, a gente não vai atrás de saber as coisas, né? E a gente acha que é bonzinho, muitas vezes, porque a gente não faz coisa ruim. Mas a gente às vezes não faz, não é porque a gente é bonzinho, é só porque não teve oportunidade. Né? Porque quando nós pensamos, né, alguma coisa ruim, alguma coisa negativa, a gente já cometeu o erro. Não precisa terminar. Né? Muitas vezes a gente não gosta de determinada pessoa e a gente vai num lugar, encontra essa pessoa, e aí tem uma rodinha ali falando mal dessa pessoa. Né? E a gente vai ali, escuta, a gente morre de vontade, né? A língua começa até a coçar, de vontade de falar mal também. Né? Mas aí, vem alguma outra pessoa, fulano, tá tudo bem, desvia você. Você não cometeu o erro? Você já não pensou em falar mal dela? Já, né, gente? Não precisa ser muito grave. Precisa dar um tiro, dar uma facada na pessoa, atropelar ela, não.
O erro, ó, é aqui que começa. Então a gente tem que começar a se policiar. Essa transformação, ela é de atitude, ela é de atitude, sim, mas ela tem que ser também aqui, ó, na nossa mente. A gente tem que se policiar para fazer as boas ações antes das mãos agirem. A gente tem que se policiar para as boas ações e os bons sentimentos partirem do coração. Não adianta a gente chegar aqui e vir fazer uma palestra para vocês e vir trazer um bate-papo e eu sair daqui e não fazer nada daquilo que eu falo. O compromisso que a gente assume quando frequenta a casa espírita é de ser espelho, gente. As pessoas aí fora, elas nos cobram. Puxa, mas você é espírita e você está fazendo isso? Então, a gente também tem responsabilidade na transformação que a gente prega. Que é muito bom a gente sair, ser legal, ouvir coisas boas, mas a gente tem que compartilhar isso também. Mas compartilhar com atitude. Se esse mundo que a gente quer ver renovado, para que ele aconteça, a gente tem que participar. A gente não pode ficar esperando o outro fazer. E a gente sempre pensa, porque o político, porque o prefeito, porque o vereador, porque o fulano daquela entidade, porque... Gente, se a gente for ficar esperando esse pessoal fazer alguma coisa, o mundo não andava. Quem é que faz acontecer? Somos nós. Se a gente não levantar todo dia com disposição, se a gente não fizer as nossas atividades, não colocar a vida para andar, quem é que vai fazer por nós? Ah, Deus, me ajuda. Ele ajuda, mas... E você, o que está fazendo? Você está querendo que ele te ajude ou que ele te carrega? Você está querendo que ele te ajude ou que faça por você? O que você está querendo? Ele vai te ajudar, mas ele não vai fazer a tua parte, Ai, meu Deus, me dá paciência. Aí ele manda um problema para você resolver, O que ele está mostrando para a gente? Ele está te dando oportunidade de exercitar a paciência. Como é que você vai aprender a ter paciência se você não exercitar? Como é que ele vai te dar paciência se você não tiver o problema para enfrentar? Tá? As oportunidades para a gente. O resto, nós é que temos que fazer. Então, quando Jesus nos ofereceu as oportunidades, nos mostrou o caminho, de como a gente poderia ser melhor, a gente só tem que prestar um pouquinho de atenção naquilo que ele falou. Se a gente quer ser melhor, como é que a gente quer melhorar a nossa vida? Onde é que eu quero chegar? O que eu quero fazer dessa existência? Eu quero ter dinheiro, eu quero ter cargo, eu quero ter carrão, eu quero ter mansão. Eu quero ter as minhas posses materiais, viver bem, com conforto, mas não vou ficar escravo disso. Eu posso ter uma casa boa? Posso, tá bom, tá bom. Se eu trabalhar para ter uma melhor, é errado? Não, não é errado. Mas se eu fizer só isso, é errado, não é? Eu vou trabalhar só para ter bens? E aí, eu vou levar para onde depois? Na hora que eu desencarnar. A gente tem que viver.
não é possuir, não é ter, é viver, gente. É construir e fazer bom uso daquilo que a gente constrói. É lutar para melhorar, mas também fazer uso dessa melhoria. É repartir aquilo que a gente consegue. Repartir não quer dizer pegar dinheiro e sair dando para os outros, gente. Né? Isso aí não é repartir. Repartir é dar aquilo que a gente pode. Aquilo que a gente tem, que é nosso. Porque dinheiro, gente, posses, não é nosso. São empréstimos que Deus faz para nós. Quando a gente sair daqui, ele vai mudar de mão, não é nosso. O que é nosso, então? O que é nosso? Vocês não me ajudam? O que é nosso? Nosso. O que eu tenho que é meu, que eu vou levar comigo? Isso. As transformações que a gente faz, né? As melhorias, né? Aqueles defeitos que a gente vai lapidando, né? Dando uma lixadinha, né? Se tem muito espinho, a gente tira um de cada vez, para não machucar muito, né? Se a gente tem a mão pesada, usa uma luvinha para não machucar. Se a gente pisa demais, põe um feltrinho no sapato. Vai dando uma maneirada. Se a gente aprende a ouvir, a gente pode dar um ombro para uma pessoa. Se a gente tem um alimento para repartir, a gente reparte. Vocês já prestaram atenção que quem mais reparte é quem menos tem? Quem mais reparte é quem menos tem. Se a gente tiver com dificuldade de alimento e o nosso vizinho tiver um saquinho de arroz, ele divide o saquinho de arroz com a gente. Sem o menor problema. Isso é nosso. Atitudes, emoções, sentimentos, ações. Isso é nosso. Agora, dinheiro, bens materiais, não é nosso. Hoje, está na nossa mão. Amanhã, quem garante? Muda muito rápido. Né? E essa nossa jornada aqui, ela serve para isso, para esse aprendizado. É todo mundo que tem a oportunidade de vir aprender? Não é. Quando a gente chega na casa espírita e a gente começa a aprender esses conceitos de renovação, de melhoria, que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, né? A gente começa a não se enganar mais, né? Porque até então a gente tem a mania de se enganar, né? E quando a gente se engana, a gente acha mais fácil transferir para os outros, né? A gente estava num curso uma vez e ouvi o seguinte, né? A frase: já que a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. E aí? Por que eu vou ficar me responsabilizando? A gente não faz isso, né? É a culpa do funcionário que não fez direito, é a culpa do funcionário lá de casa que não fez direito, é a culpa da esposa, é a culpa do esposo, é do filho, da mãe, do pai, do chefe, aquele chefe carrasco lá no serviço, pelo amor de Deus, né? Todo mundo tem culpa, menos a gente, né? Será que quando as coisas acontecem de errado na nossa vida, não é porque nós estamos fazendo errado? E aí a gente fala assim, nossa, aquela pessoa difícil lá em casa. Já parou para pensar que talvez o difícil é você e não ele?
né? E quando eu acho que todo mundo é difícil, tem alguma coisa errada, né? Às vezes o difícil é a gente, né? Só depende do ponto de vista, né? Isso aí, a gente tem oportunidade de melhorar conhecendo a doutrina espírita, conhecendo os ensinamentos de Jesus. E não precisa ser espírita para mudar de atitude, viu, gente? Tá? Não precisa frequentar a casa espírita, não. A doutrina espírita, ela nos esclarece, nos informa, muito mais do que outras. Mas mudança de atitude é individual. Não depende da religião. Tem muita gente que não frequenta lugar nenhum e é ótima pessoa. Muito melhor do que eu, né? Eu falo para o pessoal da casa lá nos cursos que assim, não pensa porque a gente está aqui na casa espírita porque é bom, não. Se soltar a capivara aqui correndo, ela vai lá para a rua de tanta dívida que tem, né? E quem vem para a casa espírita é porque a caderneta está cheia já, viu, gente? A caderneta está cheia. Tá pensando que a gente é bom, não. É que a gente está com muito erro lá e precisa resgatar, né? Então, a gente vem para aprender. E a doutrina nos oferece essas oportunidades. Esses ensinamentos que a gente tem, que são valiosos para a nossa vida, né? Nossa vida enquanto ser humano, enquanto uma pessoa de sociedade que tem que aprender a conviver, né? A socializar com as pessoas. Embora a gente encarne e desencarne sozinho, a gente tem que aprender a conviver com as pessoas, né? Nós somos todos filhos de Deus, todos irmãos. Nós temos que aprender a viver como irmãos. Só assim a gente vai poder pertencer a um mundo melhor, né? Vai ter essa possibilidade, vai ter essa garantia de que os mansos, os pacíficos poderão herdar a terra. E quiçá, né, possamos nós sermos essas pessoas no futuro, né? A oportunidade está aí para todo mundo, né? Que nós possamos aproveitar da melhor maneira. É isso que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigado pela paciência, por me ouvir, né? Gratidão pelo convite de sempre e pela oportunidade da gente vir aqui. Vamos fazer a oração final? Mais uma vez, agradecemos a Deus, Pai de infinita bondade, ao nosso Mestre amado Jesus, aos nossos amigos da espiritualidade maior, aos mentores da casa que nos acolhe com tanto carinho, que nos permite vir aqui aprender, melhorar, a curar as nossas feridas do coração, as nossas feridas da mente e também as do corpo. E os ensinamentos que aprendemos na casa do Mestre Jesus sejam duradouros e nos permitam a renovação necessária, a melhoria individual. E nós possamos a cada vez mais recebermos as bênçãos da espiritualidade através das energias, através das vibrações positivas de amor, de paz, de bem-estar, de harmonia, de saúde. Nós possamos a cada dia mais agradecer por tudo que nos tem dado de bom, pelas adversidades que nos fazem crescer, pelos sentimentos novos e renovados que nos permitem, pelas dores que nos remetem ao pensamento, à reflexão,
pelos irmãos que colocam no nosso caminho para que nós sejamos companheiros de jornada, por todos aqueles que já estiveram conosco e que continuam na pátria espiritual. Que nós sejamos, Senhor, merecedores cada vez mais e sempre das suas bênçãos. Pedimos que nos proteja, que nos envolva, que nos intua e que nos oriente sempre para o caminho reto, hoje e sempre. Que assim seja.